Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, particularmente no capítulo de número 14, a partir do verso 16. João capítulo 14, a partir do verso 16. Hoje pela manhã, durante o culto devocional, eu ministrei uma palavra falando sobre a tendência natural que se observa a cada fim de ano, de que as pessoas se tornem muito ansiosas e angustiadas, quando deveríamos ter, nesse período do ano, um período em que nós parássemos um pouco mais e refletíssemos de tal maneira que a vida pudesse ser, ao contrário do que normalmente é, nesse período do ano, mais tranquila, mais reflexiva, de tal maneira que as pessoas pudessem se tornar mais serenas. Ao contrário disso, na medida em que nós começamos a pensar que o ano está se encerrando e estamos a ponto de fechar um ciclo, tentamos correr de um lado para outro, cheio de ansiedades, de preparativos, tentando de alguma forma fazer com que as coisas aconteçam nesses dias últimos do ano, aquilo tudo que eventualmente não aconteceu durante 11 meses do ano que passou. Hoje à noite eu gostaria de falar sobre um dos subprodutos dessa tendência de fim de ano, que é a solidão. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa longamente, e na conversa que eu tive com essa pessoa, me deixei refletindo depois da saída e da conversa com aquela pessoa, de como algumas vezes é tão fácil a gente sentir-se solitário, e essa solidão muitas vezes acontece mesmo quando você está em meio a muitas pessoas, mesmo quando você está rodeado de muitas pessoas, mesmo quando aparentemente alguém que lhe observasse diria, não, sozinho, como? Ali está a família, ali está os amigos, ali está todo mundo ao redor, como aquela pessoa pode dizer que está se sentindo sozinho? Esse texto que nós vamos ler conta um momento, talvez com mais detalhes que outros evangelhos, em que Jesus se despede dos seus discípulos. E ele já prevendo que essa sensação de solidão poderia acometer o coração deles, ele faz as seguintes palavras. João capítulo 14, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça,
para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento pedindo a Tua graça e misericórdia sobre o trecho da Tua palavra que iremos expor nessa noite para o Teu povo. Rogamos que a Tua graça nos ilumine a mente e nos faça perceber verdades preciosas que o Senhor mesmo compartilhou com os Teus discípulos e deseja compartilhar conosco nessa noite. Tira do nosso coração tudo aquilo que pode perturbar a nossa concentração em Ti e a reflexão que precisamos fazer à luz da Tua palavra. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos toda a atenção, não apenas intelectual, racional, mas também e principalmente atenção espiritual, abertura de alma e de coração para ouvir a Tua voz. É possível, Senhor, certamente que muitos de nós precisarão ouvir nesta noite essa mensagem mais do que outros, mas nós cremos que a Tua palavra não voltará vazia para Ti, batendo no coração de quem quer que seja nesse lugar, ou naqueles que estão nos acompanhando à distância, porque cada um de nós ouvirá a Tua voz, conforme a aplicação do Teu Espírito a cada coração aqui presente. Fala, portanto, conosco e dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Talvez os momentos em que a solidão pode se tornar mais aguda são os momentos de despedida. Os momentos em que a presencialidade física se torna uma impossibilidade, seja porque a pessoa se afasta de nós, viaja, ou de maneira ainda mais forte e aguda, porque parte para a eternidade. A saudade que normalmente nós sentimos de gente que a gente ama e que a gente gosta, quando perde a presença, muitas vezes se mistura com essa sensação de solidão, de orfandade. Fica muito claro que, na perspectiva de Jesus, solidão e orfandade são coisas equivalentes. É como se Jesus estivesse dizendo àqueles discípulos de quem Ele estava se despedindo, que a solidão que eles sentiam era como a solidão de um filho que foi abandonado pelo pai, ou pela morte, ou simplesmente pelo abandono físico. E por isso Jesus, sabendo que possivelmente seria esta a sensação dos seus discípulos, depois de 3 anos e meio de intensa convivência, de intensa comunhão, Ele prepara um momento de despedida talvez mais próxima e mais intensa. João descreve esse momento no capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho. É como se você olhasse o Evangelho numa história e quando chegasse todos os outros Evangelhos, Mateus, Lucas e João, contando como Jesus preparou a Páscoa e estivesse ali, naquele momento, João resolvesse descrever com um microscópio exatamente os fatos e acontecimentos específicos do que acontece na Santa Ceia. Portanto, João, sendo o discípulo amado e provavelmente aquele que estava mais próximo de Jesus, tem uma riqueza de detalhes para contar para nós, no capítulo 13 a 17 do seu Evangelho, tudo o que aconteceu naquele momento de despedida e de sensações muito diferentes daquilo que Jesus queria ministrar ao coração deles. Observe na sua Bíblia que essa história começa, ou essa parte da história do Evangelho de João, no capítulo 13, por aquela cerimônia que nós chamamos de lava-pés. O primeiro versículo do capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Essa frase, tendo conhecimento que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, dá o mote de tudo que vai ser descrito no capítulo 13 até o capítulo 17. Jesus tinha plena consciência de que aquele era o último, como de fato foi, o último momento em que ele pôde contar com todos os seus discípulos juntos. Alguns pensam que isso acontece no jardim de Getsêmani, no jardim das oliveiras, logo depois.
Mas recorde-se que naquele momento o traidor já havia se afastado. E quando há a prisão de Jesus, todos os seus discípulos se dispersam. De modo que a primeira, ou melhor, a última vez que ele realmente tem ao redor da mesa todos os seus discípulos é na ocasião desta Páscoa. Essa era possivelmente a terceira Páscoa que Jesus tinha oportunidade de comungar com os seus discípulos. Essa é a razão, inclusive, porque nós concluímos que o ministério de Jesus teve cerca de 3 anos de existência, porque os evangelhos narram 3 Páscoas, e como as Páscoas eram festas anuais, então nós concluímos que provavelmente Jesus passou 3 anos com os seus discípulos que ele escolheu. Você percebe que logo no início Jesus aproveita aquele ritual comum que havia quando os judeus se reuniam para comer, que era o ritual de lavar os pés, uma medida higiênica, mas ao mesmo tempo uma espécie de ritual de purificação, para dar um significado especial àquele momento. Era comum que o servo mais inferior da casa lavasse os pés das pessoas que chegavam com os seus pés empoeirados das estradas e queriam sentar no ambiente, como era típico do Oriente, com alguns tapetes, com algumas coisas que faziam com que aquele chão, normalmente de pedra batida, pudesse ter algum tipo de conforto. E para não juntar pó e toda aquela sujeira da estrada, a primeira atitude que um dono de casa fazia era justamente prover uma lavagem dos pés, das mãos, às vezes do rosto, para que aquela pessoa pudesse ter uma refeição com o mínimo de higiene, com o mínimo de aconchego. Jesus toma o lugar do servo mais humilde e lava os pés aos seus discípulos. Logo depois, ele aproveita esse gesto para dar uma lição de humildade, dizendo assim: vós observastes o que eu fiz, compreendeis o que eu vos fiz? Pois bem, é exatamente isso. Vós me chamais mestre e senhor, e de fato eu sou. E se o vosso mestre e senhor faz o gesto de maior humildade, vocês também deveriam fazer. Ato contínuo, ainda no capítulo 13, Jesus aponta que um dentre eles haveria de ser o traidor, e tem todo aquele diálogo em que um pergunta ao outro, ou ao próprio Senhor: serei eu, Senhor? E Jesus diz aquela frase enigmática, que aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, capítulo 13, verso 26, esse é aquele que levantará a mão contra mim. E isso acontece justamente por iniciativa de Judas Iscariotes. Diz o texto que após aquele bocado entrar na boca de Judas, o diabo entra nele, e a partir dali Jesus, de maneira enigmática para os demais, mas plenamente compreensível para Lucas, diz assim, para Judas diz assim: o que pretendes fazer agora, faze-o logo. E nenhum dos que estavam ali entende aquela palavra. Ato contínuo, Jesus começa a ministrar a principal lição que ele quis que os seus discípulos guardassem antes dele partir, que era o novo mandamento. Isso está no capítulo 13, do verso 31 a 35. E também ele avisa a Pedro de que Pedro haveria de traí-lo. Quando chega então no capítulo 14, Jesus se volta agora para todos os discípulos, e veja como ele começa no verso 1, a sua narrativa ou a sua lição final para aqueles discípulos. Ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus identifica que a maior vontade, a maior necessidade, a maior carência que os seus discípulos teriam quando ele partisse era de uma companhia, justamente por causa da solidão que parecia ser uma certeza para eles, uma solidão semelhante a alguém que perde alguém querido. É justamente nesse contexto que ele, a partir do versículo 16, começa a dizer o que ele pode fazer para aplacar o coração solitário de um discípulo do Senhor. E esse é o tema que eu tenho para ministrar para vocês. É como Deus resolve o problema da solidão do coração de um crente. Veja, ele não resolve necessariamente o problema da solidão de um homem que não reconhece-o como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é uma palavra claramente dada àqueles que conhecem o Senhor Jesus, conseguem lembrar dos momentos de comunhão com Ele,
conseguem lembrar dos momentos de profunda comunhão com o Senhor, em que se sentiram de fato, em algum momento ou em vários momentos da vida, acolhidos, abraçados, entretecidos pelo amor de Deus, mas que por alguma circunstância, seja ela qual for, no caso aqui, a despedida de Jesus, no seu caso, ou no caso de alguém aqui, qualquer outra circunstância, de repente, perde esse senso de companhia, perde esse senso de comunhão, perde a sensação de que pode estar sozinho no mundo, mas estará com Deus, e começa a ter uma sensação que pode estar com todo mundo no mundo, mas não está com Deus. É justamente desse contraste de estar com Deus, mesmo sem ninguém, versus estar com todo mundo, mas não sentir a presença de Deus, que Jesus ministra ao coração desses seus discípulos. E ele começa dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e a solução que eu tenho para dar para vocês é que enquanto eu estiver junto ao Pai, e ele estava falando da sua morte, ressurreição e assunção aos céus, eu enviarei outro Consolador, e esse outro Consolador, veja que promessa maravilhosa, ele haverá de estar convosco para sempre. Veja que Jesus desejava suprir a sua ausência, para que eles não se sentissem sozinhos, e ele promete um outro Consolador. Nós descobrimos que esse outro Consolador, veja aí no verso 26, é o Espírito Santo, porque depois ele vai dizer: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará meu nome, esse vos ensinará de todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Portanto, ele estava falando sim do Espírito Santo, mas com algumas coisas diferentes. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele não seria encarnado. É verdade que o Espírito Santo pode e frequentemente apareceu na Escritura Sagrada em algumas manifestações visíveis e concretas. Por exemplo, no próprio batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece na forma de uma pomba. E a voz do céu se ouve dizendo: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Ali está o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo de uma maneira visível, como uma pomba, símbolo de singeleza, de humildade sobre a pessoa de Jesus. Mas aqui ele diz que esse Espírito Santo, diferentemente dele mesmo, não estaria apenas com eles, como Jesus até então tinha estado. Não estaria apenas fisicamente caminhando com eles, comendo com eles, convivendo com eles, como Jesus estava fazendo já há 3 anos. Veja que existe uma característica que ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E aí ele detalha no verso 17, observe comigo, ele diz assim: é o Espírito da verdade, em oposição ao erro, à mentira, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós, porém, o conheceis. E ele diz: porque ele habita convosco e habitará ou estará em vós. A preposição ali significa exatamente isso, que estará dentro de vós. Então nós temos um Consolador que por natureza é semelhante, é igual a Jesus Cristo. Essa é a ideia da palavra halós, que significa outro, do mesmo tipo, da mesma essência, diferentemente de uma outra palavra que podia ser traduzido por outro, que seria a palavra heterós, que é um outro diferente. Aqui é um outro igual, um outro semelhante, com a mesma essência, com a mesma característica, Deus como Jesus era, porém não encarnado como Jesus era, como Jesus se tornou, mas uma presença espiritual que já estava entre eles. Veja os tempos verbais, o texto diz assim: porque ele habita no presente convosco. Ele está aqui no nosso meio, era o que Jesus estava dizendo, porque obviamente como Deus, o Espírito Santo é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas no dia de Pentecostes, como de fato viria a acontecer, quando o Pai derramaria o Espírito, ele não estaria mais apenas no meio do seu povo, ele estaria habitando em cada um dos seus filhos e filhas como uma habitação eterna. Veja o que o texto diz: e ele estará em vós, e concluindo, a fim de que esteja para sempre convosco. Portanto, ele estaria, como de fato está, como um Consolador que, diferentemente de Jesus, não era apenas um companheiro de caminho,
era uma presença interna, espiritual, que tornaria, como de fato tornou, cada servo de Deus, como os que estão aqui presentes, templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje não apenas está no nosso meio, quando nós adoramos, quando nós glorificamos a Deus, quando nós prestamos culto a Deus, mas Ele nos acompanha, quando daqui saímos, ou antes daqui para aqui viemos, Ele nos acompanha individualmente, como templo do Espírito Santo que cada um de nós se tornou. Jesus está dizendo que, do ponto de vista existencial, a presença do Espírito Santo é garantidora de uma comunhão com Deus numa dimensão ainda mais profunda do que Ele mesmo podia garantir àquele pequeno grupo de 12 discípulos. Pense comigo, o Filho de Deus que se esvazia e se torna homem, se torna servo e se torna limitado no tempo e no espaço, de alguma forma para manifestar a fragilidade do ser humano e salvar esse ser humano, Ele tinha comunhão com aqueles que fisicamente poderiam estar com Ele, poderiam ter algum tipo de comunhão com Ele. Eram os 12, ou alguém para quem Ele estava operando o milagre, ou mesmo a multidão que o via multiplicando pães em peixes. Mas o Espírito Santo, diz o texto, agora Ele estará não apenas com aqueles que teoricamente poderiam vê-lo se Ele tivesse forma visível, mas estaria dentro, como de fato está dentro de nós, de maneira definitiva, completa, fazendo de nós habitação plena. A solução de Deus para a solidão do homem não é fazê-lo rodeado de amigos, não é fazê-lo rodeado de presentes de fim de ano, não é fazê-lo rodeado de telefonemas distantes, de mensagens de WhatsApp ou de qualquer rede social que faz com que a gente se sinta bem, porque muitas pessoas sabem da nossa existência e nós não nos tornamos esquecidos por ninguém. Não. A solução de Deus para a solidão humana é colocar dentro do coração humano a presença dele mesmo, na pessoa do seu espírito. Essa é uma solução definitiva, ela não é paliativa, ela não é parcial, ela não é intermitente, ela não faz com que eu me sinta em alguns momentos bem, porque estou com Deus, em outros momentos não tão bem, porque parece que eu não estou com Deus. Não. Ela não me faz bem porque a multiplicação de pessoas que me deixam assim sentir-me o centro das atenções me faz aplacar a solidão, enquanto que em outros momentos, quando eu estou simplesmente na periferia do grupo e nem todos estão prestando atenção a mim, na minha carência emocional, eu me sinto isolado. Não. A presença de Jesus, pelo seu Espírito, vem internalizar em nós a garantia de uma comunhão profunda, definitiva, total, não intermitente, eterna. Veja, o texto diz, Ele habita convosco e estará em vós. E é por isso, irmãos, por isso que Ele então afirma no versículo 18, a famosa frase, eu não vos deixarei órfãos. Porque é essa a sensação que Jesus prevê e conhece que acontece no coração humano quando a presença do seu Espírito não é real na vida de alguém. É uma sensação de orfandade. Essa sensação de orfandade é uma sensação que visita a gente, que muitas vezes está espreitando a gente em muitos momentos da vida. Ela decorre daquela separação original do homem para com Deus, que nós chamamos de queda. A partir daquele momento, nós nos tornamos um campo aberto para sentimentos os mais terríveis, que até então, na vida de Adão e de Eva, não eram encontrados: medo, raiva, vergonha e solidão. A história da humanidade poderia ser contada como a história de muitos momentos de solidão. E nesses momentos de solidão, decorrentes da queda, a sensação que tem é que alguém se tornou cachorro sem dono, que ninguém liga, que ninguém ama, que ninguém gosta, que ninguém se importa, que ninguém de fato leva em consideração, aquela sensação realmente de orfandade, que você não tem raízes, que você não tem ninguém por você, e que, portanto, você se torna um livre atirador na vida,
E as pessoas que você busca para estar na sua vida, elas estão ali, muitas vezes, sem perceber, apenas para aplacar a sua solidão. E daí porque existem tantos sentimentos e tantos relacionamentos utilitários, em que pessoas sozinhas usam umas às outras para aplacar a solidão. Isso pode acontecer em qualquer relacionamento, de pai e filho, de marido e de mulher, de amigos, de pastores e ovelhas, de pastores entre si, de irmãos entre si. É aquela sensação de que muitas vezes, na nossa profunda sensação de vazio que essa solidão produz, a gente simplesmente busca no outro a companhia. Não pelo outro, mas por nós mesmos. Não necessariamente porque a gente quer aplacar a carência do outro, mas porque quer que o outro aplaque a nossa carência. Por causa disso, Jesus, sabendo que essa era a tendência, ele fala essa certeza, ele dá essa certeza, a ponto de dizer, eu não vos deixarei órfãos. E aqui ele trabalha duas realidades que vão se repetir no texto o tempo todo, que é a realidade do que ele já soluciona de imediato e o que ele vai solucionar de forma definitiva quando ele voltar. Por isso que ele diz assim, eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E enquanto eu não voltar, aí ele diz assim, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais. Ele estava falando do momento em que ele seria morto e ressuscitaria. Vós, porém, me vereis, por esse tempo ainda, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ele estava falando daquilo que nós conhecemos na teologia de união mística com Cristo, que dá sentido ao que nós vamos daqui a pouco celebrar, que é a ceia do Senhor. Razão porque eu escolhi esse texto para expor aos irmãos. É porque se você não entender isso, aquilo lá vai se tornar apenas um pãozinho e um vinhozinho para você celebrar. Na verdade, aquilo lá só faz sentido por isso aqui. Essa união espiritual que faz com que eu esteja aqui, você esteja aí, e outras pessoas estejam em qualquer lugar do mundo, vendo e ouvindo exatamente o que está acontecendo aqui, que o Espírito Santo que habita em mim e que é Deus, que habita em você e que é Deus, e que habita em cada uma dessas pessoas e que é Deus habitando nelas, nos faz um corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, que ele chama de Igreja de Jesus Cristo, que não tem nome, não é presbiteriana, não é batista, não é Assembleia de Deus, não é congregacional, é o povo de Deus, o povo da aliança, tem comunhão com Deus, porque nele e em cada um deles habita o Espírito Santo. E isto é simbolizado, por isso que nós chamamos de comunhão. Você saiu de casa hoje e disse assim, eu vou comer o pão e beber o cálice, eu vou participar da comunhão. Comunhão é a solução de Deus para a solidão. E ele o faz de maneira simbólica com o pão e com o vinho, mas não é o pão e o vinho que nos tornam um em Cristo. É o fato de que, como ele mesmo falou, eu estarei vivo, porque eu vivo, verso 19, vós também vivereis. E naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Há uma comunhão mística, espiritual, que nos faz um em Cristo. Obviamente que isso não foi compreendido de maneira tão clara, racional, cognitiva, cartesiana, como se esperava. Tanto é que Judas pergunta, e esse aqui não é o Judas Iscariotes, é o outro Judas, porque o Judas Iscariotes já tinha saído da mesa, diz assim, Senhor, como é que é isso? Que o Senhor está para manifestar-se a nós e não ao mundo. E aí Jesus faz uma digressão, porém, quando chega no versículo 25, ele volta ao tema. E o tema principal é, isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, a comunhão está garantida, porque eu ainda estou convosco. Mas um dia eu não vou estar. Então o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse fará aquilo que eu tenho feito. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Qual é o produto disso? É o que está no versículo 27. Eu deixo-vos, portanto, a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como dá o mundo. E ele estava fazendo o contraste da ausência de conflito, porque o mundo entende paz como a ausência de conflito. Quando tudo está em paz, não é assim que nós dizemos
Que bom que tudo está em paz. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que não há problemas, que não há confusão, que não há desavenças, que não há discórdia, está todo mundo serenado. Jesus disse que não, ele está falando de uma paz mais profunda. Ele diz assim: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como a dá o mundo. Portanto, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Eu vou, mas eu volto para junto de vós. E aí, quando ele fala isso, ele está prometendo a solução definitiva. E a solução definitiva é aquela que a Bíblia e o Novo Testamento, em particular, descreve. É quando todos nós estaremos, todos os que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, todos aqueles que receberam o Espírito Santo como selo da redenção, todos aqueles que fazem parte não de uma igreja visível, mas do corpo de Cristo, estarão reunidos num só rebanho, diante de um só pastor, e isso é a glória eterna que nos aguarda. Portanto, queridos, de uma certa maneira o Espírito Santo resolve hoje ainda a solidão, e de maneira definitiva a restauração de todas as coisas resolverá de forma eterna essa separação proveniente da queda. E aí não haverá sensação de solidão ou sensação de isolamento. Veja, Jesus aproveita, além do texto que nós lemos, para contar e descrever isso numa forma metafórica. No capítulo 15, quando ele fala da videira e os ramos, ele está fazendo uma metáfora daquilo que ele havia acabado de ensinar. Ele diz assim: olha, entendam, eu sou a videira verdadeira. Meu pai foi quem me plantou aqui nesse mundo. Todo ramo que estando em mim, se não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele faz então essa metáfora. E quando chega no capítulo 16, ele vai se despedir definitivamente dos seus discípulos. Ele passa os primeiros versículos falando sobre a missão do Consolador, e ele novamente, ele vai falando de que a missão do Consolador é estar com os seus discípulos enquanto ele vem buscá-los. E quando chega no versículo 25, ele diz assim: essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Mas vem a hora, e aí novamente ele faz alusão a quando as coisas ficarem completamente claras, vem a hora em que eu não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. E aí no verso 32 ele diz: eis que vem a hora e já é chegada, em que vós sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. E estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, porque no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, solidão não tem a ver com quantidade de pessoas que estão conosco. Solidão não tem a ver com atividades as mais diversas que nós fazemos para preencher o dia. Solidão não tem a ver com ter ou não ter. Há pessoas que têm tanto e são tão sozinhas, tão vazias. Solidão não tem a ver nem mesmo com amizades significativas que podem minimizar a sensação, mas não resolvem o problema. Solidão tem a ver com uma ausência profunda que o homem foi vítima quando Adão e Eva, os seus antepassados, se rebelaram contra Deus. E nós nascemos com esse buraco existencial tremendo no coração humano, que alguém já disse ter a forma de Deus, e por isso só poder ser preenchido por Deus. Coloque-se o que quiser, nada vai preencher a solidão humana. A sensação permanecerá, a não ser que ela seja preenchida exclusivamente pela presença de Deus. Daqueles discípulos, fisicamente Jesus estava presente, e nos dias de hoje, o Espírito Santo se torna habitante nosso, quando nós temos a certeza da sua presença em nós, por meio da obra do Redentor. Quando nós estivermos celebrando a ceia, daqui a alguns minutos, lembremos do seguinte, que não é apenas aquele pãozinho e aquele vinho
que simbolicamente diz que nós fazemos parte de um corpo ou de uma comunhão. É o Espírito Santo que habita em nós, que nos identifica uns com os outros e que nos faz parte deste corpo. Perder esse sentido é se tornar um cristão, do ponto de vista existencial, tão vazio quanto qualquer outra pessoa que não conhece Cristo. E essa é a razão porque nesses dias de fim de ano é tão fácil nós cairmos na esparrela, na tendência de tentar preencher os dias com coisas, com pessoas, com eventos, com atividades, com realizações, e chegarmos ao fim do ano exaustos e mais vazios do que quando começamos o mês de dezembro. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Esse é um tempo de você cultivar sua vida com Deus. Talvez seja um tempo ainda mais precioso para você dedicar tempos para estar com Deus, para orar, para conhecer mais da palavra, para fazer uma reflexão sobre o ano que passou, os projetos que você colocou, como alguns eram tolos e você às vezes correu atrás do vento durante o ano inteiro, como alguns eram significativos e você eventualmente não deu o tempo e a atenção que eles precisavam ter. E ao invés de sentir-se culpado, faça a reflexão e aprenda a lição. E perceba que nesses próximos dias você terá a oportunidade de fazer um novo planejamento para um novo ciclo de vida. E as lições que você tiver aprendido daquilo que não valeu a pena, e você só terá aprendido essas lições que você dedicar tempo para refletir sobre elas, você agora vai poder aplicar ao próximo período do ano que vem. Só faz sentido imaginar que o ano pode ser um ano novo, se eu tiver a capacidade de fazer essa reflexão, que começa de uma constatação. É de Deus que eu preciso, é de mais de comunhão com Deus que eu preciso, é de mais convívio com Deus que eu preciso, não necessariamente de mais coisas, de mais amigos, de mais realizações, de mais projetos humanos, porque é como entulhar um poço cheio de água viva, água nascente, que borbulha e pode dessedentar a minha sede de coisas que só vão obstacular, que só vão obstruir o fluxo de Deus para mim. Ao contrário disso, o Espírito Santo foi lhe dado justamente para que ele borbulhe espiritualmente dentro de você. Essa é a ideia que Jesus disse, que o Espírito Santo, quando habitar em nós, fará transbordar do nosso coração fontes de água viva. Uma fonte de água viva que traz realmente alegria e paz, mesmo quando a gente estiver sozinho e passando aflições. Por isso que ele termina o texto dizendo assim: olha, no mundo vocês passarão por aflição, vocês terão certamente essa experiência, mas olhe, por causa dele e da presença dele dentro de vocês, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês certamente vencem o mundo comigo. Se apeguem a essa palavra. É ela que pode dar, ao fim do ano, um significado menos estressante, menos ansioso, menos angustiante do que tem sido nos últimos anos. Aproveite mais a presença do Espírito Santo com você e em você nos próximos dias desse fim de 2019. Você certamente vai ver quão diferente pode ser o fim desse ano e o começo do próximo. Dicas práticas: se preocupe menos, muito menos, em comprar coisas que você gostaria de ter, providenciar coisas que você gostaria de fazer. Se preocupe muito menos em atividades que, se não deram tempo de fazer até agora, também não vale a pena serem imprensadas e compactadas para ter que dar tempo de fazer até o dia 31. Não façam isso. Não se tornem ratinhos ali, hamsters que ficam rodando em busca de um queijo imaginário, de uma comida imaginária. Isso é escravidão. Deus não nos libertou para isso. Deus nos libertou para uma vida nova, onde a presença de Jesus é o que dá pelo seu Espírito vida para cada um de nós. E é disso que nós viemos falar hoje à noite. Essa é a última ceia que nós vamos tomar juntos em 2019, com exceção da do terceiro domingo pela manhã. À noite é a última. Veja que coisa. Não por coincidência, mas por providência,
eu trago a você, nesse texto, uma reflexão da última ceia que Jesus teve com os seus discípulos. O que eu poderia deixar para você hoje à noite, senão as próprias palavras que Jesus deixou para os seus discípulos na última ceia, quando ele celebrou com eles? Não se turbe o vosso coração. O Espírito Santo estará convosco e estará em vós. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado e vos encaminhará a toda a verdade. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até que eu volte para reuni-los para a casa do meu Pai, onde há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei para buscar cada um de vocês. Irmãos, existem palavras mais confortadoras e consoladoras do que essa? Eu não conheço. Todas as outras esperanças e confortos humanos que muitos nos oferecem têm tempo de validade, condições muito restritas que a gente possa delas aproveitar. Essas não. A gente só precisa de uma condição: confiar que o nosso Senhor é verdadeiro e fidedigno para colocarmos nele todo o nosso conforto espiritual e preenchimento de alma. Se assim fizermos, queridos, podem ter certeza, mesmo em meio a lutas, final de 2019 será muito mais sereno, confortante e consolador do que você tem tido nos últimos anos. Você confia nisso? Você confia nessas palavras que não foram ditas por mim, foram ditas pelo seu Senhor, a quem você acabou de louvar muitas vezes nessa noite, e de quem você confia como seu Senhor e Salvador? Se você confia nisso, vamos dizer isso a Ele em oração. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos e diga: Senhor, isso aí eu acredito que é verdade, mas eu também preciso sentir no meu coração e passar por essa experiência, como aqueles discípulos passaram, de sentir nas tuas palavras o conforto que eu preciso para não me sentir sozinho. Faça essa oração agora diante de Deus. Você sabe como fazer, você sabe do que mais você precisa e em que termos você pode colocar diante de Deus. Vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Teu nome, porque Tu não nos deixas órfãos, porque Tu és um Deus presente, Senhor, mesmo quando todos se ausentam, quando temos que lidar com aflições que o Senhor mesmo nos preveniu que haveríamos de lidar. Pai, muito obrigado pela solução divina, Tua divina solução para a solidão humana, para aquele vazio que muitas vezes nos acomete quando nos sentimos sozinhos e as pessoas que nós mais gostaríamos de estar ao nosso lado não estão, já partiram ou se ausentaram. Ó Deus, quando coisas não significam mais nada, por mais que as tenhamos, realizações, por mais que as façamos, e infelizmente nada disso é suficiente. Pai, nós louvamos o Teu nome porque há um milagre aqui nesta palavra, é que homens e mulheres pecadores como nós somos, vasos portanto sujos, são purificados pela presença deste Espírito que nos limpa de todo o pecado, que aplica ao nosso coração o sangue purificador do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo, derramando o seu precioso sangue no Calvário, prepara a habitação, limpa a casa, que somos nós, e se faz presente, habitante permanente, jamais expulso, jamais ausente, que preenche de dentro para fora tudo aquilo que de fora para dentro é impossível de preencher, que faz coisas maravilhosas, nos conforta, nos consola, recolhe lágrimas que eventualmente venhamos a derramar, encoraja quando o nosso espírito se abate, sustenta os nossos joelhos trôpegos, as nossas mãos vacilantes, os nossos olhares muitas vezes confusos, que aplicam toda a confiança e a esperança
em instrumentos humanos que falham. Oh Deus, muito obrigado, porque pela Tua graça, o Teu Espírito nos conduz a toda a verdade, nos faz lembrar de Tuas palavras maravilhosas e nos conforta o coração, tirando do nosso coração toda aquela sensação de que está faltando algo. Já não está faltando algo. Tu estás conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, e isso é um milagre. Nos dias bons, nos dias maus, nos momentos de tristeza e de alegria, Tu estás conosco. Na tristeza, animando o nosso coração, na alegria, nos fazendo celebrar por motivos certos e com propósitos bem ajustados. Oh Deus, louvado seja o Teu nome pelo Teu Espírito que em nós habita. Ele é a Tua resposta, a solução para a nossa solidão. Ajuda-nos nesse fim de ano, Pai, quando tudo nos atrai, como borboletas pelas luzes do Natal, atraídas para muitas vezes serem queimadas por elas. Que o nosso coração fique muito claro, muito esclarecido, que as luzes, os festejos e tudo mais que envolve esse período não podem nos dar aquilo que o Teu Espírito já nos deu. Que venhamos sim a celebrar o nascimento do Redentor, que venhamos sim agradecer pelo fechamento de mais um ciclo e a abertura de outros, mas pela razão mais principal, a única realmente suficiente, é que Tu te fizeste carne e habitaste entre nós, e vimos a Tua glória, glória como do unigênito do Pai. E quando completaste a Tua obra e morreste por nós no Calvário, Jesus, Tu não nos deixaste órfãos. Enquanto Tu preparas morada para nós, o Senhor também envia o Teu Espírito para habitar em cada um de nós. Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o selo garantidor da nossa redenção, e por isso nós Te louvamos. Ó Deus, renova no nosso coração a presença abençoadora que glorifica o nome de Jesus, que é a presença do Teu Espírito em nós. Nos momentos de luta, em que aparentemente estamos vazios e ausentes de tudo e de todos, fala ao nosso coração: eis que eu estou contigo todos os dias da tua vida. Não temas, não te espantes, o Senhor é contigo. Fala conosco, Senhor, continuamente essas verdades confortadoras, porque é assim que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.